você, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de psicanálise da SBPE. Eu sou o professor Carlos Geraldo e vamos então compartilhar algo extremamente importante da psicanálise, que é o Winnicott, esse personagem que contextualizou a psicanálise, nos trazendo importantes informações e ferramentas para o tratamento das nossas crianças, naquilo que diz respeito às questões da psique infantil. Então vamos caminhar juntos durante esse tempo que aqui estaremos tratando de Winnicott. E hoje, especificamente nessa aula, nós vamos tratar da biografia. Vamos contar a história de Winnicott, como que as coisas aconteceram desde o início da sua vida até a finalização de todas as coisas. E assim nós vamos então avançando no conhecimento de mais um personagem que foi extremamente importante no contexto geral da psicanálise, fazendo com que nós tivéssemos hoje a psicanálise contemporânea. Muito bem. Nome completo deste nosso personagem importante: Donald Woods. Olha que nome bonito, né? Winnicott. E ele então passa a ser uma pessoa, para a nossa convivência, simplesmente como Winnicott. Muito bem. Nessa consideração do aprendizado, Winnicott, médico pediatra, ele também se tornou um psicanalista depois da sua formação médica, ao encontrar textos de Freud. E ele vai ficar impressionado com estes textos freudianos que vêm de encontro àquilo que ele já pensava a respeito da psique infantil. Então, houve ali um encontro muito feliz de Winnicott com a obra de Freud, fazendo com que lá na frente ele se tornasse esse psicanalista brilhante, fazendo com que nós tivéssemos o tratamento psicanalítico infantil viável de uma forma que contextualizou esse ambiente da nossa psicanálise. Winnicott nasceu numa família próspera. Ele nasceu com uma prosperidade que não o ajudou ao longo da sua criação. Tá? Vamos deixar este parênteses aqui aberto para que nós possamos entender aí essa história que segue. Muito bem, o seu nascimento está estabelecido em 7 de abril de 1896, ele nasceu na Inglaterra e morreu em 25 de janeiro de 1971, na cidade de Londres. Tá? Consideração da sua família: seu pai, John Frederick Winnicott, e a sua mãe, Elizabeth Martha Woods Winnicott. Então, nós estamos aqui tratando de alguém que nasceu realmente, efetivamente, no berço de ouro. No entanto, esse berço de ouro não lhe trouxe uma criação bem ajustada. Algumas informações a respeito do seu pai. Ele era um comerciante próspero e que se tornou cavaleiro em 1924, após servir 2 vezes como prefeito na cidade aonde Winnicott havia nascido, que é em Plymouth. Ser cavaleiro, naquela época e ainda hoje, era uma honraria britânica, dada a pessoas que tinham trazido para aquele lugar algum tipo de contribuição relevante. Então, o pai de Winnicott era uma pessoa que estava entre celebridades, que tinha feito algo extremamente importante para a cidade, não só como prefeito, mas as suas contribuições também naquilo que era da sua cultura e do seu conhecimento. Donald é derivado da antiga palavra celta que significa poderoso. Então, o primeiro nome vem de poderoso. E nós estamos falando realmente de uma pessoa que empoderou não só a pediatria médica, mas também empoderou a psicanálise infantil. Esse radical, né, Win, que temos aí, Winnicott, é uma palavra saxônica que significa
amigo. Só para que nós possamos então entender de que a nobreza da família de Winnicott preocupava-se muito com o significado dos nomes. Então, Winnicott tinha essas prerrogativas, poderoso, amigo, e tudo isso estava condizente com a personalidade de Winnicott. E o radical final, cot, também uma palavra saxônica que significa casa e ainda usada para definir estabilidade. Muito bem, então, etimologicamente, temos essas informações para melhor conhecimento aí da estrutura do nome de Winnicott. Muito bem, a família era próspera, conforme já falamos, aparentemente feliz. No entanto, era um verniz tudo isso. E neste verniz, Winnicott, na sua infância, se viu oprimido por uma mãe extremamente depressiva, e o estado depressivo dessa mãe, e ainda aliado a outras patologias, fez com que Winnicott tivesse que conviver com duas irmãs mais velhas, né, que oprimia bastante, e a sua babá, que era terrível. Ele vai então viver lá na sua vida adultiva, né, reflexos dessa criação, não com o papai, com a mamãe, com as irmãs, mas muita coisa era reflexo de toda a opressão que ele tinha dessa babá. Foi a influência de seu pai, porque ele tinha uma relação bacana com seu pai, tá? Que era um livre pensador, empreendedor, né? Que o encorajou a acreditar em si mesmo e na sua criatividade. Porque já pré-adolescente, ele era uma pessoa extremamente desmotivada. E ele tinha muitos problemas com relação à convivência com outros. E um problema maior ainda de convivência com ele mesmo, onde ele tinha dificuldade de crer em si, de acreditar em si. E o seu pai foi muito importante para mudar este aspecto, não só da personalidade, mas também mudar este aspecto psíquico de Winnicott, já na sua infância, com relação à sua própria existência. Ele tinha muita dificuldade de ser, muita dificuldade na sua existência como pessoa. E o seu pai teve essa importância. O pai foi uma figura importante no desenvolvimento também profissional de Winnicott e quem o ajudou a ser uma pessoa com capacidade para decisões. Porque uma das questões que tinha e fazia com que Winnicott fosse uma pessoa com dificuldade para viver era uma dificuldade para decidir. E ele vai falar isso lá na frente. Quando ele precisava decidir alguma coisa, ele era impotente, incapaz. Mas o seu pai tornou-se também uma figura importante para ajudá-lo nesses aspectos da sua vida psíquica. No entanto, as considerações dos ajustes psíquicos do inconsciente do Winnicott só vai ser resolvido, só serão ajustadas lá na frente na análise. Winnicott se descreveu, ele fez uma autoinformação de si mesmo, se descreveu como um adolescente perturbado, desestruturado emocionalmente e ainda reagindo contra a própria autorrepressão e anulação advindos da sua mãe, extremamente depressiva, e da repressão da babá que o criava. Então, uma criança desajustada, um adolescente totalmente complexado e totalmente dependente das questões alheias, porque ele por si próprio não tinha iniciativa em nada, e toda esta desestruturação, Winnicott vai lá na frente entender que estava ligado à forma que ele foi criado. Ainda, estas sementes traumáticas provenientes da sua criação e ainda a relação de convivência com a mãe
se tornara a base do interesse de Winnicott quando trabalhando com pessoas jovens e problemáticas e depois estabelecendo a relação mãe-bebê que nós vamos aprender dentro deste módulo. Então, o Winnicott, ele vai perceber que a forma com que ele foi criado prejudicou extremamente a sua vida adotiva. E ele, então, cria interesse no seu ambiente médico para entender melhor as questões emocionais e comportamentais da mãe e do bebê, para que ele pudesse, de alguma forma, ajudar essa essência chamada mãe-bebê. E ele, então, vai encontrar na psicanálise o caminho do desejo para que ele pudesse realizar essa vontade com relação às questões da mãe-bebê, não da mãe e do bebê. Nós vamos aprender que isso é uma instância única, definida por Winnicott, mãe-bebê. Aos 14 anos, vamos lá então, já na adolescência, Winnicott, ele foi para o internato. E neste internato, ele deveria completar, então, o seu ciclo de estudos iniciais. Posteriormente, ingressou na universidade, onde estudou primeiro biologia e depois medicina e especializou-se em pediatria. Então, com toda a dificuldade que o Winnicott tinha na sua infância, pré-adolescência e também adolescência, né? Onde ele teve algumas dificuldades, inclusive para o estudo, para o aprendizado, não que ele estivesse envolvido com algum ambiente onde o estudo não fosse eficaz, mas eram questões psíquicas dele que faziam com que estivesse acontecendo dificuldades com relação ao aprendizado, dado a repressão que ele tinha, o volume de conteúdo reprimido que ele tinha. Mas ele avançou nos estudos e ele foi conseguindo mudar isso com a ajuda do pai, desbravando então a conquista natural dos seus estudos e aprendizado, até que ele formou-se médico, especializou-se como médico pediatra. Muito bem, 1914. 1914, ele ainda não estava formado médico. Mas em 1914, ele vai ingressar à guerra, Primeira Guerra Mundial aqui. E ingressando então à guerra, ele foi servir como estagiário de cirurgia. E depois ele se tornou oficial médico, quando formado em 1920. Então assim que ele formou, trabalhando então, dentro dessa consideração ligada à guerra, ele se tornou oficial médico, tendo ficado residente em um navio de guerra britânico que chamava HMS Lucifer. Olha que nome bem sugestivo, né? Para um navio de guerra, né? Chamava-se HMS Lucifer. E lá no HMS Lucifer, ele então fez a sua residência, domicílio e convivência numa solidão lascada durante muito tempo. Em 1923, 3 anos depois de formado, ano do seu primeiro casamento com Alice Taylor, foi para o Hospital Queen's. E lá no Hospital Queen's, ele então trabalhou como médico, mas foi no Hospital Green, em Londres, que ele então permaneceu como médico e também como psicanalista durante 40 anos. Ele entrou no hospital como médico e assim que ele formou-se psicanalista, ele atuava como médico, mas também atuava como psicanalista. E ele fez um trabalho brilhante ao longo da sua vivência e convivência neste hospital. 1919. Vamos voltando, 1919, para entender os acontecimentos. 1919, quando ele ainda era estudante de medicina e quase formado, que ele formou em 1920, foi nesta época que o Winnicott teve um encontro com uma obra de Freud.
E encontrando essa obra, ele então mergulhou na leitura da obra de Freud, porque era algo que vinha de encontro ao seu desejo dentro da medicina. E este encontro foi então muito feliz, porque vai levá-lo a buscar mais informações da psicanálise, crescendo o seu interesse por essa ciência, e isso vai mudar a vida de Winnicott lá na frente. O Winnicott ficou encantado com a possibilidade aberta pela psicanálise de abordar não apenas a doença psíquica, mas os distúrbios somáticos, de um ponto de vista eminentemente psicológico, que era o desejo dele. E isso estava alinhado, então, com seus pensamentos e objetivos através da medicina. A partir daí, então, ele tem um interesse pela psicanálise em função deste link que estava acontecendo. As coisas estavam bem alinhadas. A psicanálise vinha de encontro ao desejo que ele tinha de fazer com que a medicina não fosse para ele apenas uma carreira médica, mas também algo que pudesse mudar o comportamento psíquico das pessoas, principalmente o seu objetivo, que eram as crianças. 1923, já trabalhando no Hospital Green, em 1923, nós estamos falando de quanto tempo que ele está formado? 3 anos. É sempre importante você linkar essas datas para que você fique situado aonde o Winnicott está. Muito bem. Aqui ele conheceu um psicanalista chamado James Straight. E o senhor James Straight, psicanalista e ainda tradutor da obra de Freud, foi uma pessoa muito importante na vida de Winnicott. Ainda em 1923, Winnicott iniciou com James, né, a sua análise. Então, encontrando o Dr. James, ele então sabendo que ele era um psicanalista, ele viu então a oportunidade de começar a fazer análise. E ele então começou a fazer análise com o Dr. James e ficou com ele 10 anos em análise. Olha que isso foi extremamente importante para o Winnicott. A relação com a psicanálise, em função das análises que fazia com Straight, provocava em Winnicott grande inquietação quando as questões psíquicas da criança, que era a sua preocupação, né, considerando ser ele um pediatra, vinha como demanda no hospital. E ele então, na sua carreira médica, ele vai encontrar crianças aonde tinham a patologia alojada e manifestada, mas ele já percebia uma inquietação psíquica. E a partir daí, então, ele começou a interessar mais ainda pela psicanálise. É neste período que Winnicott vive um acontecimento relevante na sua vida. Vai acontecer algo que é um encontro com uma outra pessoa importante da psicanálise e que vai fazer com que tudo vá mudar na vida de Winnicott no sentido psicanalítico, porque é aí que ele decide ser de fato um psicanalista. A chegada de Melanie Klein a Londres, uma das mais importantes analistas de criança naquela época, e que ainda montou uma escola e uma clínica em Londres, fez com que Winnicott estabelecesse com Melanie Klein um estreitamento de relações, aonde ele passaria a ter o maior interesse pela psicanálise, mas também ingressando a estudar a psicanálise. Até então, Winnicott ele estava envolvido com a psicanálise no texto e contexto da informação psicanalítica. Mas a partir do encontro com Melanie Klein, conversando com Melanie Klein, que atuava com análise de crianças, ele então decide estudar psicanálise. Winnicott aproximou-se de Melanie Klein e de analistas que eram kleinianos.
que pregavam a importância suprema para a saúde psíquica, só que essa saúde psíquica, ela estava muito dependente do primeiro ano de formação psíquica da criança. Então ele fica encantado com essas informações que ele vai recebendo de Melanie Klein e ainda dos seus discípulos. 1927, então, o Winnicott ele vai ser aceito como aluno na Sociedade Britânica de Psicanálise, já tendo sido terapeutizado pelo Dr. James, bastante tempo, mas seguiu também a sua análise com discípulos de Melanie Klein e uma aproximação fortíssima com a própria Melanie Klein se tornou análises seguidas, fazendo com que ele fosse muito bem terapeutizado de forma analítica. Winnicott se tornou um discípulo de Melanie Klein durante muitos anos, e ela foi supervisora ainda do seu estágio e as suas primeiras clínicas psicanalíticas. E havia uma sintonia entre eles nas considerações da formação inicial psíquica infantil. Então essa sintonia os aproximava e essa sintonia fortalecia mais ainda as teorias kleinianas, que era natural. Então neste momento da vida de Winnicott, ele está na carreira médica e agora tratando também das questões psicanalíticas. Ele não abandona a medicina, ele não vai abandonar a pediatria. Ele vai criar uma via paralela e vai trazer a psicanálise para somar a sua atividade médica. E foi muito importante ele ter feito isso, porque ele tinha em consultório médico, mãe, bebê. Ou seja, ele tinha mamãe chegando com as suas crianças, chegando com os seus pré-adolescentes para fazer consultas médicas. E essas mamães e esses adolescentes, eles também passavam a ser tratados com relação às questões psíquicas. Então, ele agia nessas duas vias, psicanálise e medicina. Mas vai ao longo do tempo acontecer algumas coisas interessantes. O Winnicott vai estabelecer novas considerações no contexto da psicanálise infantil, trazendo uma orientação própria sobre as práticas clínicas com a criança e conquistando seguidores. O que começa a acontecer aqui? Como o Winnicott, ele tinha o hábito de mergulhar naquilo que ele tinha interesse de aprender e colocar em prática, ele começa a perceber que poderia haver uma contextualização de melhorias em algumas vias da psicanálise infantil. E ele começa, então, a anotar à parte essas suas percepções. Só que essas suas percepções, lá na frente, começarão a se tornar teorias. E o Winnicott, então, começa a trabalhar não só na via da teoria de Melanie Klein, mas começa também a trabalhar com aquilo que era a sua visão contextualizada da psicanálise e que ele estava tratando como algo importante para acrescentar a psicanálise infantil. Muito bem, nessa consideração o que vai acontecer? O distanciamento das posições teóricas de Melanie Klein vai ser inevitável. A partir do momento que o Winnicott começa a estabelecer novas teorias, não fazendo com que as teorias de Melanie Klein estivessem desconstruídas de jeito algum. Ele estava estabelecendo contextualizações, melhorias, um outro formato de pensar e ainda uma outra forma de agir para o melhor resultado da clínica psicanalítica infantil. A partir do momento que ele começa a trabalhar os seus próprios pensamentos psicanalíticos,
que vão tomando forma e ainda vão tendo pessoas ligadas à psicanálise que começam a gostar das teorias, vai haver um distanciamento de Melanie Klein. Era natural que isso acontecesse a partir do momento que o Winnicott está o quê? Trabalhando as suas próprias teorias. Porém, esse distanciamento, ele vai acontecer de forma cordial, de forma respeitosa. Não vai haver aqui um distanciamento, a exemplo do que aconteceu com Freud e Jung, onde os dois romperam de uma forma traumática. Era natural, então, que o Winnicott desse continuidade ao seu pensamento psicanalítico infantil e estabelecendo as suas teorias para que outros também pudessem usá-las. Muito bem. Formou-se psicanalista em 1934 pela Sociedade Britânica de Psicanálise e um ano depois ele especializou-se como psicanalista de criança, ainda com forte influência kleiniana, e que perderia força, conforme acabei de informar, no futuro, com o surgimento das próprias teorias de Winnicott. O tratamento de crianças mentalmente transtornadas e das mães que passavam por essa experiência junto com os filhos vai fazer com que o Winnicott agora comece a estabelecer uma relação muito profunda e muito íntima da mãe e do bebê. Tanto que lá na frente ele vai estabelecer as suas teorias trazendo o conceito da mãe-bebê. Então aquilo que era contextualização de Winnicott se transformava em teoria. E os psicanalistas, então, colocavam em prática e percebiam que o resultado era eficaz. A partir, então, dessa mudança de cenário, o Winnicott passa a ter seguidores, ele passa a ter discípulos, ou seja, aqueles que queriam não só aprender as teorias de Winnicott, mas colocá-las em práticas em função do seu resultado. Enquanto ainda estava trabalhando no hospital infantil, depois de décadas, o Winnicott fez o seguinte comentário, abre aspas, naquele momento, nenhum outro analista era também um pediatra. Assim, durante décadas, eu fui um fenômeno isolado. O que ele está dizendo aqui? Ele vai dizer que durante esse período de mais de 40 anos, que ele trabalhou como médico no hospital, ele se tornou um fenômeno, porque ele era o único médico, pediatra e também psicanalista. Por isso que ele faz essa consideração. Fecha aspas. Durante os anos de guerra, Winnicott trabalhou como consultor psicanalítico de crianças seriamente transtornadas pelo evento da guerra, que diante das evacuadas de Londres, ou seja, no momento que a guerra vinha, devastava regiões, né, e cidades, as crianças eram separadas de suas famílias. E essas crianças, então, precisavam ser acolhidas, amparadas. O Winnicott, ele foi um dos responsáveis por acolher, amparar e dar suporte psíquico, principalmente, para essas crianças. Foi uma experiência muito importante para o Winnicott quando ele se envolveu neste processo de acolhimento dessas crianças, porque ele aprendeu muito com essas crianças. E ele, então, avançou também bastante com relação à construção das suas teorias, que lá na frente serão chamadas winnicottianas. Passada a guerra, o Winnicott tornou-se um médico contratado do Departamento Infantil do Instituto de Psicanálise de Londres, onde trabalhou durante
25 anos. Ou seja, o moço era bom para trabalhar. No hospital ficou mais de 40 anos, mas ele atuou como médico dentro das considerações psicanalíticas durante 25 anos no Instituto de Psicanálise de Londres. E ele teve uma importância gigantesca, contribuindo para a psicanálise não só winnicottiana, mas para a psicanálise contemporânea, ou seja, envolvendo todos os demais personagens que nós temos. No final da guerra, percebeu-se uma divisão dentro da Sociedade Psicanalítica Britânica, que já convivia com os freudianos e os kleinianos. Surgiu uma terceira via agora dentro da Sociedade Psicanalítica Britânica. Além da freudiana, kleiniana, agora nós teremos a manifestação, o surgimento dos seguidores de Winnicott. Isso trouxe um conflito dentro da sociedade psicanalítica, porque já havia convivência pacífica, mas uma convivência onde pensamentos eram separados, freudianos e ainda os kleinianos. Porque os kleinianos, eles têm um posicionamento um pouquinho diferente de Freud com relação às questões psíquicas da infância. Mas eles conviviam pacificamente. Agora vem o Winnicott e traz uma teoria que vai acrescentar, contextualizar não só a psicanálise de Freud original, mas também de Melanie Klein. Um acordo, então, foi estabelecido. E um acordo tipicamente britânico. 3 grupos iriam se formar. E esses 3 grupos deveriam viver pacificamente, para que a sociedade psicanalítica pudesse avançar com seus objetivos, sem ter que dar atenção e ainda tempo em controlar, administrar conflitos em função dos pensamentos divergentes que os seus membros agora estavam tendo, por ter, além do Freud e Melanie Klein, agora também o Winnicott. Os freudianos, os kleinianos e um grupo de simpáticos ao Winnicott agora vão viver pacificamente. Só que este grupo simpático, eles vão se denominar winnicottianos logo depois. Então a sociedade passa agora a conviver com 3 grupos, 3 linhas de pensamentos teóricos, tudo convergindo para a psicanálise, tudo a bem da psicanálise, porém, o Winnicott chega mudando algumas coisas, incomodando principalmente os kleinianos, incomodando principalmente aqueles que estavam na linha de Anna Freud, que também tratava com crianças, mas lá na frente tudo isso vai ficar bem ordenado. Estamos falando do novo, e tudo que é novo, tudo que chega, trazendo uma novidade, pode haver, às vezes, um desconforto inicial que brevemente se ajusta. E foi isso que aconteceu. 3 grupos vivendo pacificamente, mas as coisas se ajustaram bem. 1945, neste pós-guerra, o Winnicott escreveu o seu artigo Desenvolvimento Emocional Primitivo. O Winnicott, ele gostava de escrever, tanto que ele tinha como hábito escrever cartas. E ele então vai descobrir o texto psicanalítico. E ele começa agora a escrever artigos com textos psicanalíticos. E escrevendo artigos com textos psicanalíticos, ele começa agora a colocar nesses textos os seus pensamentos winnicottianos. Neste texto, por exemplo, Desenvolvimento Emocional Primitivo, Winnicott faz algumas afirmações que fica claro ter ele resolvido seguir o seu próprio caminho e não estabelecer mais um caminho como paralela,
E estas paralelas, elas houveram durante muito tempo, ainda com o pensamento winnicottiano, onde ele tinha um pé lá na teoria kleiniana e na outra via caminhando com seus pensamentos. Então ele começa aqui a mostrar neste texto que ele já estava disposto a caminhar unicamente com as suas teorias, que até então estava junto com outras. Teorias estas que já estavam sendo tratadas como teorias winnicottianas, e atuar na sua própria base desenvolvida a partir da contextualização da psicanálise infantil. Rapidamente, a importância, influência e aceitação das teorias de Winnicott aplicadas à clínica psicanalítica infantil recebeu reconhecimento e ainda notoriedade. E Winnicott foi presidente da Sociedade Britânica de Psicanálise por 2 gestões. Ou seja, as teorias de Winnicott agora, elas são respeitadas, aceitas e praticadas. E lá dentro da Sociedade Britânica de Psicanálise, aonde estavam 3 grupos, nós vamos encontrar agora o Winnicott como membro da sociedade, se destacando a ponto de ser eleito presidente desta sociedade. Isso, 2 gestões. Ele fez um excelente trabalho na Sociedade Psicanalítica Britânica. O Winnicott, ele é uma pessoa extremamente respeitada no Reino Unido pelo trabalho e contribuição que ele trouxe para a psicanálise. Isso sem negar e sem reconhecer os demais personagens da psicanálise. Estamos falando da sua terra, do seu berço. E ali então ele tem essa importância reconhecida. O Winnicott vai ainda se tornar membro da Unesco. Olha para onde o moço está indo. Ele vai se tornar membro da Unesco e de importante grupo de atividades científicas na OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Atuou ainda como professor no Instituto de Educação da Universidade de Londres e teve relevantes contribuições acadêmicas naquela instituição. Ainda, ao longo da carreira de Winnicott, ele vai fazer textos, e estes textos vão fazer com que ele se torne amplamente conhecido em outros países, em função da prática da escrita, em função das cartas, mas ainda em função de publicações dos seus textos e programas de rádio e TV que ele começa agora a participar. Então, ele começa agora a ficar em evidência fora do seu reduto. Outros países começam a ter conhecimento da teoria winnicottiana e dos textos de Winnicott. Por ter o dom de falar bem, porque Winnicott era uma pessoa muito bem articulada, ele tinha um texto agradável. Por ter então este dom de falar bem, ele fez incontáveis palestras e deu inúmeras aulas, sendo convidado para expor as suas ideias em público, além de passar horas no trabalho clínico. No fim da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho mais à frente, suas palestras foram transformadas em pequenos livros. Então Winnicott vai sair do ambiente da sua teoria e vai então ficar em evidência através do seu texto, mostrando a psicanálise winnicottiana, através de palestras, através de aulas, através da evidência do seu texto em programas de rádio, em programas de TV e ainda os livros que agora começam a ser disponibilizados.
1939 e 1962, entre essas duas datas, Winnicott participou de cerca de 50 programas de rádio. Foi convidado pela BBC de Londres para falar com pais e mães sobre assuntos relacionados à família. E ainda assuntos relacionados à adoção, ciúmes, quem tinha filho único, a presença do pai, a ausência do pai, presença da mãe, ausência da mãe. Os assuntos eram mais diversos possíveis. E o Winnicott então começa a entregar a sua contribuição de uma maneira aonde esta contribuição chegaria a um número muito grande de pessoas. Além de escrever muitos livros, o Winnicott tinha uma mania na qual não conseguia se libertar. Conforme eu disse, ele gostava de escrever cartas. Escrever cartas era algo que trazia para o Winnicott gratificação. Era prazeroso escrever cartas. Ele escrevia cartas para tudo e para todos. Todas as palestras que seus colegas de trabalho ministravam, o Winnicott escrevia uma carta para eles, parabenizando por aquela palestra. Então ele gostava de mandar cartas. Se a pessoa fosse nosso dia hoje, ele seria o quê? Nossa, um expert no Zap, mandaria Zap todo instante para todo mundo, e-mails para todo mundo, mas ele já fazia isso lá na contextualização teológica, de tecnologia da sua época. Cartas e mais cartas, era isso que ele gostava de fazer. O Winnicott, ele então divorciou-se de sua primeira esposa, lembra que eu falei dela lá atrás, Alice Taylor, em 1951. E neste mesmo ano, ele vai casar-se com uma outra pessoa. Muito bem. Winnicott, separando-se, divorciando em 1951 e casando no mesmo ano com Elsie Clare. Foi bem rápido, Ou seja, ele separa, vai divorciar e no mesmo ano ele já está casando. Ele encontrou uma pessoa muito rápido. Na verdade, não foi bem assim. Elsie Clare era assistente social. Ela era médica psiquiatra. E ela se tornou psicanalista. Tudo isso em função de uma influência de Winnicott. Então, como que isso aconteceu? Lembra do navio que cheguei a comentar, o navio de guerra, o Lúcifer? Quando ele ficava lá na solidão, convivendo com as pessoas do seu trabalho, mas um sábado, um domingo, ele estava só. Foi neste navio que ele conheceu Elsie Clare. E lá então, ele teve, um relacionamento com ela. O negócio não avançou, cada um foi para um lado, mas o Winnicott vai encontrar Elsie Clare lá na frente. E aquela paixão do navio voltou. E no que volta a paixão do navio, ele então decide divorciar-se da sua primeira esposa e vai então casar-se com Elsie Clare. Winnicott morreu em 25 de janeiro de 1971, após o último de uma série de ataques cardíacos que ele teve. O Winnicott, ele era intenso nas suas atividades, intenso no trabalho médico e psicanalítico, mas ele era perfeccionista. Tudo o que ele fazia era muito bem feito, mas ele precisava enxergar que estava bem feito. Mas ele sofreu alguns problemas que fez com que a sua saúde começasse a debilitar. A sua saúde, então, debilitada, fez com que inúmeros ataques cardíacos viessem.
até que um foi fatal. 1971, bem próximo. Não estamos tão distantes assim de 1971. Esse gigante, até algumas décadas aí atrás, né, estava aqui. Mas um ataque cardíaco derrubou esse gigante. E ele foi então cremado em Londres e até o dia de hoje ele é reverenciado, ou seja, um respeito demasiado em função de tudo que ele construiu e contribuiu. E o reconhecimento de Winnicott dentro da área médica e ainda o reconhecimento de tudo que ele fez na psicanálise é amplamente evidente em todo o Reino Unido. Muito bem, essa foto para finalizar esta nossa primeira aula mostra o gigante. Ele era um homem muito alto e nesta grandeza estrutural do seu biofísico, da mesma forma, acompanhava a sua generosidade, mas também o seu carisma e a sua dedicação pelas crianças. Veremos na sequência das aulas que Winnicott tinha uma tratativa com a criança extremamente diferenciada e fez com que ele se tornasse o psicanalista que se tornou e ainda o médico pediatra que se tornou em função do acolhimento diferenciado. Porque ele tinha uma capacidade que era ir até a criança. Estar lá aonde está a criança. Porque a criança, ela está lá. O adulto está aqui. E ele entendia que para tratar a criança, ele tinha que sair dessa posição e ir lá aonde estava a criança. E isso fez toda a diferença na carreira de Winnicott. Não só a carreira médica, mas também a carreira psicanalítica. Até aqui a nossa aula número 1, quando tratamos da biografia de Winnicott e vamos então dar sequência às suas teorias, os seus conceitos e aquilo que veio para contextualizar a psicanálise. Foi bom estar com você. Muito obrigado.